Olá pessoal, eu sou o engenheiro Henrique Martin e hoje eu vou ensinar vocês a como calcular todo o material da obra de vocês em apenas 10 minutos. Vamos ver! Para poder calcular de maneira rápida, obviamente nós vamos precisar de um auxílio. Essa é a calculadora de materiais que eu criei. Já é a 7ª versão e ela é muito eficiente. Ela é feita de modo que a gente possa inserir vários dados de maneira rápida e ela vai dar o valor todo completo de toda a obra de vocês. Então é muito bom. Então o projeto que eu escolhi para ser exemplo dessa lista é um dos projetos que eu mais gosto, que é o projeto São José. É a versão dele com 2/4. Então, se a gente, para entender melhor aqui, vou mostrar um pouco desse projeto, como ele é. Então, ele é um perfil moderno aí, com partes retas, telhados embutido, com todo ele com laje. Tem toda essa parte do vídeo para quem já adquiriu esse projeto. Essa aqui é a planta humanizada dele, algumas medidas, tá? Para que nós vamos se basear. E no projeto aí tem aí todo o DWG, tem como fazer um muro, tem as listas de materiais, várias opções já prontas para ele, tá? Então aqui logo iniciando, ele está dando preço de R$126 mil, tá? Os preços foram atualizados em janeiro de 2022. E aqui ele já começa dando um resumo de toda a construção que vocês vão gastar aí com a obra, tá? Totalizando R$126 mil, um valor médio de R$900 aí por metro quadrado, porque está incluso a garagem e a área gourmet, tá? Tirando essa parte, fica o valor mais alto de metro quadrado, consecutivamente o valor fica menor por causa da área. A área considerada aqui foi 143 metros quadrados e um muro de R$6.115. O que está abrangendo esse preço? Basicamente tudo, exceto louças, guarda-corpo, portão, calçadas e essa parte aqui. O valor de BDI é um valor aí que você pode usar para ter uma previsão melhor dos gastos, acrescentando um pouquinho mais em cima desse valor, tá? Então ele dá uma estatística aqui. Isso aqui é interessante que você pode trabalhar onde os preços estão mais altos. Então dá para ver que disparado aqui é as aberturas, os preços mais altos. Então estão com 15% do valor só de abertura, tá? E aqui é a ferragem da obra. Vocês vão perceber que esses valores a gente pode alterar e trabalhar num valor melhor. Então, a gente começa inserindo os dados, tá? Para isso, você deve ter o projeto em mãos, ou se você não tiver, você vai ter que fazer o cálculo aí na mão. Eu sempre trabalho aí com os projetos em AutoCAD, então é daqui que eu pego as medidas. Vou pegar aqui só como exemplo para vocês, a área do projeto, a gente utiliza comando área aqui, e nós vamos ter a área de 87 metros quadrados, essa parte aqui sem área gourmet, tá? E também eu faço levantamentos utilizando o comando, esse comando aqui, ó. Primeiro eu faço uma linha para saber comprimentos lineares. Então você vai inserir aqui a área do projeto, a área da garagem. Então, se no seu caso não tem garagem, Henrique, eu não quero fazer garagem, então você só vai trocar aqui para 0, tá? Ele já vai mudar completamente os valores. Você pode ver que deu uma alterada aqui nos valores. Área gourmet, se for o caso, tá? Pé direito, essa aqui é a altura até a laje que eu uso para fazer os cálculos. Número de andares. Comprimento do gabarito, essa aqui é a medida do gabarito da obra, aquela madeira que vai em toda a volta para fazer a medição. Deve ser inserido aqui. Então, primeiro tem que inserir todos os dados. Largura, comprimento do terreno. A altura do nível do terreno, então é o quanto que ele está abaixo aí do meio fio, nesse caso 10 centímetros ou 0,1 negativo, sem colocar, tá? Nesse caso eu vou precisar comprar um poste, um nicho, poço artesiano não vou, é opcional, tá? Para quem quer fazer obra com poço artesiano, o custo de energia é 10 vezes mais barato, mas o poço custa aproximadamente R$800. Decapagem, tá? Se o seu terreno tem muito mato, tem que fazer uma decapagem, tem que tirar o mato, porque a matéria orgânica pode ceder. Então aqui eu coloquei uma, tá? Estou inserindo esses valores. Quantidade de cerca. Essa é a cerca na frente da obra. Nas minhas obras eu gosto de trabalhar com cerca, não tapume. Eu gosto que a obra fique visível. Acredito que isso traz mais segurança.
E eu estou colocando um barracão de almoxarifado e um banheiro na obra. Depois nós vamos ver melhores custos, tá? Então, 35 metros de muro, que é o que está no fundo do terreno, e a altura 2,20 metros. Aqui só as sapatas corridas são 78 metros, tá? São metros lineares, por isso tem só o Mzinho aqui de lineares, tá? Como que eu consigo esses valores? Isso aqui eu pego do AutoCAD. Então, provavelmente, se você fez um projeto comigo, você já vai ter o valor pronto. Mas vamos supor que você é um engenheiro e você mesmo quer fazer o cálculo do comprimento de sapatos corridas, tá? Então, aí eu faço esse cálculo colocando uma linha em um layer determinado aqui em cima da fundação. Tá? Que seria esse caso aqui. Então, aqui é toda a fundação já tracejada. E o comando que eu uso é o Totley, tá? Totley tem que ter um aplicativo que coloca, é muito simples. Se você precisar, pode me pedir que eu passe para você. Então, eu vou selecionar essa área aqui e ele está falando que tem 72 metros de fundação, tá? Só me enganei, a fundação é aqui. Vai dar praticamente a mesma coisa. Essa aqui são as linhas já dadas para medir, total de 78 metros. Então, eu vou vir aqui no projeto e vou colocar 78 metros. Largura da sapata, então são 15 centímetros, é a largura que eu uso, por 50 centímetros. Essa é uma sapata corrida, e eu utilizo em conjunto com sapatas isoladas, então, tanto a sapata corrida como a isolada vão estar apoiadas no chão. Tá? O micro saco eu não utilizo nos projetos. São 15 sapatas pequenas, uma média e uma grande, vou colocar os valores aqui. Aqui quantidade de pilares, esses valores são medidos da planta. Viga de equilíbrio, são 11 metros de viga de equilíbrio. Nesse caso, ele possui viga aqui e aqui, então eu somei essas metragens aqui. E ficou um total de 11 metros. 72 metros de parede, basicamente, geralmente esse valor é igual à fundação. Eu posso escolher o tijolo que eu vou usar, aqui eu sempre uso o tijolo de 8 furos para casas térreas, você pode trocar o tijolo e vai fazer o cálculo todo automático. E aqui você vai, a quantidade de parede você vai somar como se não tivesse aberturas na casa, como se fosse tudo parede. E depois você vai inserir as aberturas do pavimento térreo. Automaticamente ele vai descontar essa parte de tijolos para você. E automaticamente ele já vai somar os valores das aberturas. Paredes do pavimento superior, esse é o caso se for 2 andares. Aí você vai ter que preencher esses valores aqui, ou já vai receber. Platibanda da casa, 60 metros lineares de platibanda. O que é platibanda? É essa paredezinha aqui na volta. Ó, essa linha aqui, ó. Tá, então são 60 metros. Isso aqui vai dar uma boa diferença nos tijolos, vai precisar para a parte de cima. Também está incluso a caixa d'água nessas metragens aí, que é o seu suporte da caixa d'água. Quantidade de banheiros, 2. Quantidade de lavabo, 0. Escada tipo maciça, se for, no seu caso, se for 2 andares, você vai colocar uma escada aqui para maciça ou a escada viga central, que é diferente material, tá? Quantidade de área. Então aqui é a área de pré-laje. Então são 131 metros de pré-laje. Se fosse maciça, eu colocaria o valor aqui, tá? Então tudo isso, como eu falei, ele tem que estar já na planta, esses valores, né? Eu já estou partindo do princípio que a planta já está na sua mão e você tem como tirar as informações ou pedir ajuda para alguém, ou no pior dos casos, medir numa planta e colocar os valores aqui. Quantidade da viga V1, a viga V1 que está no meu projeto, a viga V3 e a viga V6. Que vigas são essas? Então são essas vigas aqui, ó. E pode ser que você trabalhe com umas vigas diferentes. Essas são o padrão da minha viga V1, é o ferro 8, a V3 é o ferro 10 e a V6 é o ferro, é uma viga maior, é aquela viga da frente, tá? Eu inseri o quantitativo delas aqui. Parte negativa, então tem 9 metros onde a laje avança em cima, já coloquei o valor aqui. 4 caixas de passagem, então ele vai calcular os tijolos maciços para fazer aquelas caixinhas de passagem para o esgoto ou para a elétrica. Telhado, então o telhado é a área medida por cima, nesse caso a área do telhado é essa aqui. Então a gente tira isso da planta de localização ou cobertura.
são 83 metros quadrados. E a inclinação dela, no caso, trabalha com 15%, ele já vai te dar uma área total de 84 metros quadrados de telha. Aqui você vai escolher a telha. Eu trabalho muito com a telha metálica TP40, mas tem algumas outras opções. E pronto, ele já calculou praticamente todo o material de vocês. Depois eu vi mais algumas perguntas, então eu vou explicar melhor essa parte. Bom, eu falei que o vídeo pode ser calculado em 10 minutos, pode sim, tá? Eu faço em 10 minutos, até menos às vezes. Só que eu vou agora explicar com calma, caso você esteja querendo comprar o material, então eu vou explicar melhor aqui. Então, quando é a preparação do terreno, aqui é o material a comprar, tá? Ele vai ter calculado aí um poste, um nicho, poço artesiano eu não coloquei, e 25 metros cúbicos de aterro para o terreno, um aterro antes de fazer a fundação, tá? E claro que ele tem que ser compactado com placa vibratória para ficar bem firme aí, se depende do seu solo, tá? Consulte o seu engenheiro. E uma decapagem aí, R$750 para vir uma reta, chegar na obra e limpar, tirar essa matéria orgânica que pode um dia vir a ceder o piso da sua casa. Instalações provisórias. Tem um ponto um pouco polêmico aqui, que o pessoal olha essa parte e aqui está dando total de R$2.200 de instalações provisórias. Tá? O que é isso? O que são essas instalações provisórias? Então, dentro do meu memorial descritivo, ele passa uma proposta de barracão ou almoxarifado. Essa é a minha proposta. Então, é com telha 4 milímetros, ondulada. Tem um banheirozinho aqui, tem uma fossa, um filtro. Ele é feito com madeira com a costaneira, que é a parte ruim da madeira, vamos dizer assim. Para mim, essa é a melhor opção em uma planta aqui, como executar, tá? Então, eu aconselho vocês que querem construir uma casa, façam um barracão conforme esse material, que façam ele bem feito. Não façam qualquer coisa, porque é um valor aí que você vai ter suporte para a obra, e é muito importante ter suporte para a obra. Então tem todo o material aqui para montar esse almoxarifado. Por exemplo, aqui a costaneira de pinos, são 178 costaneira, que é onde você vai fechar ali a lateral, tá? Algumas pessoas perguntam aí sobre se o madeirite seria mais barato. Na minha região não sai mais barato, sai mais caro. Ele vai calcular, te dar o prego, corrente, cadeado para proteção da sua obra, o telhado. Também a parte elétrica provisória. Então, o que é essa parte? É a fiação que o construtor vai usar, vai puxar lá a sua elétrica para dentro da obra. Isso é importantíssimo para o rendimento da obra. Se você dificultar, você vai pagar um preço muito mais caro que R$2.000, vai por mim. Então, deixa o canteiro bem legal. Peça para o construtor deixar um canteiro legal, organizado, com a tomada ali no meio, com uma torneira ali no meio, com um almoxarifado certinho. Então, tem todo esse material para comprar, tá? Pode ser o caso aí de seu construtor já ter essas coisas, tá? Então ele já tem a corrente, já tem tudo, então você não vai comprar essa parte aí, vai reduzir o preço. Aqui o madeiramento para as formas. Então ele vai computar toda a forma para a sua casa. Então o total é em diversas madeiras, principalmente a 2,5 por 25, que é a que eu uso. 128 unidades para fazer as formas da fundação, então são 50 centímetros, eu coloco uma em cima da outra, vai dar 128 tábuas. Mas tem para o muro também, tem para as vigas. Então, basicamente é isso aqui que você vai ter que comprar, tá? Essa questão que formas metálicas é para, na minha região, eu alugo formas metálicas. São com estrutura metálica e madeirite, que sai mais barato, tá? Mas eu acredito que não tem na sua região, isso é para minha cidade aqui em Rio Grande. Cimento, 134 sacos de cimento. Isso é interessante, você vai poder negociar esses valores. Você vai lá numa empresa aí que vende cimento e já negociar um preço melhor e pedir para ele te entregar em partes, ou porque tudo não vai dar, né? Vai ser muito cimento, pode estragar. Tá? Então aqui tem quantitativo por partes, é usado em cada parte. Detalhe, não está computado aqui a parte da fundação, porque o melhor é concreto usinado, que vem da concreteira. Não está computado o cimento para a laje do primeiro andar e segundo andar, se for o caso, tá? Então é concreto tá usinado. 18 metros de areia, 21 metros de brita, ele calculou. Essa calculadora, ela faz todos os cálculos aqui embaixo, nessas abas aqui.
Então ele tem essa parte técnica aqui, caso você queira aí dar uma analisada, essa parte técnica. E então essa parte tem que ser comprada, aqui até o projeto da obra. Chegamos na parte aqui que é mais complicadinha, que é a parte da ferragem, tá? A ferragem deu um valor alto. Quanto que deu o valor dessa obra? Ferragem, R$13.000, deu 10% do valor da obra. Então eu aconselho nas minhas obras a comprar ferro pronto. Aquelas ferros já bem montados já. Isso faz com que o custo fique um pouquinho mais caro, mas vale muito a pena fazer desse jeito, né? Não comprem, não montem na obra, que não vale a pena. Praticamente toda a minha parte estrutural, você pode comprar ela montado usando 2 tipos de coluna, tá? Coluna que eu digo é porque o nome dela é coluna 10x20 com ferro 10, tá? Mas ela pode ser usada tanto para coluna como para vigas. Nesse caso, foi computado a coluna 7x14, tá? A coluna do ferro 8 com ferro 7x14, com 6, ela vem com 6 metros, total de 38 colunas. Para que eu vou usar as 38 colunas? 14 para o muro, para a verga de umas portas maiores, para os pilares, para as vigas em cima, totalizando 38. É muito mais prático desse jeito. Mas eu quero comprar os estribos prontos. Então você vai usar essa segunda opção. Tá? A quantidade de estribos são 1.028 estribos para fazer a mesma coluna. Caso você não tenha na sua região as colunas prontas, você quer comprar ali e montar, então você vai trocar esse quantitativo por esse aqui. Então são 39 ferros 5 e 63 ferros 8. Assim você vai poder montar todas as vigas, vai passar aí 2 semanas trabalhando, mas você bote no papel aí que é 2 semanas de construtor, aí a R$500 por dia, que às vezes o cara tem que gastar, então sai mais caro para ele, vai atrapalhar a sua obra. A segunda coluna que eu vou usar é a coluna 10x20, ele é um ferro um pouco mais grosso, ele é um pouco maior, ela também tem 6 metros. Nós vamos usar o total de 19 colunas para fazer a casa. Por que 19? 14 para sapatas corridas da fundação. Então, eu gosto de usar a coluna 10x20 para a fundação da obra. Em alguns projetos é só colocar ela lá dentro e outras tem que montar ela de qualquer jeito, né? Tá? Depende do seu projeto. Mas com 19 você vai montar tudo, tem uns pilares mais reforçados também, vai ser usada. Aí aquela mesma coisa, se não tiver essa coluna, você vai poder comprar os estribos prontos. Se não tiver os estribos, você vai poder montar ela comprando aí esse quantitativo aqui de ferro 10 e ferro 5. Tá? Então, com essas 2 colunas, a gente faz toda a casa praticamente. Mas tem mais coisas aí, tá? Então, tem o ferro 5 para estribos de algumas vigas que não tem como montar. Para escada, não é nosso caso, tá? Para laje maciça, também não é nosso caso, nós vamos trabalhar com malhas. Sapatas isoladas aí não tem jeito, tem que comprar e montar, ferro 8. Reforço para fundação, então depois de ter uma fundação eu gosto de botar uns reforços de canto para prender bem a fundação. Ferragens, negativos à laje e algumas outras coisas aqui que você vai ter que comprar também, tá? Mais R$2.400. E para a laje, tem que ter, para pré-laje, a gente tem que ter uma malha pronta. Então você deve consultar a sua empresa qual é a ferragem mínima que você vai precisar, tá? Na minha região é o ferro 4.2, a malha 3x2, o ferro 15 a cada 15. Então vou comprar 24 unidades, vai dar um valor de R$2.800. Tem a opção também de montar em obra, aí aqui dá uma diferença boa de preço, mas ainda prefiro aí a malha pronta. Aí, aproveitando que você está comprando na ferragem, já pode comprar aí os pregos, arame queimado, disco. Geralmente nesse mesmo lugar que vem de ferro, você já compra essa parte, sai mais barato, você vai ter uma economia. Aí nós vamos para a tubulação subterrânea, então, que é o tubo de 150, que é para as esperas. Então a gente vai botar dentro da forma ali, e depois quando tirar vai ficar um buraco onde você vai passar o tubo de 100, que é menor. Então deve-se comprar esse tubo e eletroduto para passar antes de fazer a concretagem da laje. Terminou de montar aí a parte da laje, você vai fazer a concretagem da fundação. Tá? Então são
11 metros cúbicos calculado aí para a fundação de você. Então, é 1 metro por muro, é 6 para sapatas, vai dar 11 metros cúbicos. Detalhe, esse é um cálculo da planilha, mas sempre peça para a empresa medir, tá? Não fale o valor para ela que deu a sua quantidade, use só para estimar aí, para falar, olha, eu preciso de 12 metros cúbicos de concreto pronto, tá? Concreto 25. Eles vão fazer a medição deles, deixa eles medirem para ver quanto que vai dar o cálculo deles. Aí você vai pelo cálculo deles, que vai ser mais aproximado que o nosso, porque às vezes eles colocam um pouco a mais aí, então é bom seguir por eles, não vai faltar, pode faltar concreto aí na obra. Caso você não queira fazer aí com concreto usinado, você pode fazer com concreto em obra, comprando 90 sacos de cimento, 7 metros de brita e 10 metros de brita, 7 metros de areia. Beleza, aí chegamos à impermeabilização. Isso é uma coisa que muitas pessoas aí estão preocupadas. A impermeabilização vai funcionar, é boa, a casa que eu conheço tem umidade. Essa impermeabilização da meus projetos, ele é muito bom, ele vai funcionar com certeza. Nós vamos trabalhar aqui com a manta asfáltica para a fundação, tá? Então, essa manta asfáltica aqui são 29 metros lineares e ele tem 1 metro de largura. Então, são basicamente 30 metros que nós vamos cortar em 3 partes, com 33 centímetros. Então, vai para 90 metros lineares, o que vai cobrir toda a fundação de você, tá? O tijolo de gás, ela tem que ser queimada, então já tem que prever esse custo. Aí, alguns outros materiais de impermeabilização, tem o alvenarite, Sica 1, que é para colocar nas 3 primeiras fiadas na massa, pode ser colocado dentro do reboco também. Protetor de ponta de ferro, já coloca para evitar acidentes. Impermeabilizante asfáltico, então isso aqui é só para você colocar antes de colocar a manta asfáltica, para ele dar aquela aderência, para poder colar bem, tá? Então essa manta asfáltica, essa aqui primeira, é a mais importante de todas, ela é muito boa. O concreto, o tijolo vai pegar nela sim, tá? Pega bem. Preferência sem alumínio aqui, tá? 3 milímetros seria a mais adequada aqui. Cimento polimérico. Por que é esse cimento polimérico? Se você está fazendo uma obra pela caixa, ela vai te obrigar as 3 primeiras fiadas para pintar ali o tijolo com cimento polimérico, que é basicamente ali uma nata de cimento melhorada. Ela é muito boa, então fica um pouco caro essa parte aqui. São 5 pacotes de cimento polimérico, 18 quilos. Para essa obra, você vai pintar ali e a caixa vai analisar se essa parte foi feita. Tijolos. Então, nesse caso, eu optei por o mesmo tijolo para o muro, para o pavimento térreo, para a platibanda também. Basicamente toda a casa com tijolo de 8 furos, 11,5 por 19 por 24. Tá? Se o seu tijolo é diferente, não tem na minha listagem, aqui tem quantidade de parede, já descontadas as aberturas. Ó. Se quiser, passa para o Olaria a quantidade de parede, que eles vão te dizer a quantidade de tijolos aí. Precisa. Se for fazer uma fossa aqui, eu gosto de tijolo deitado, tijolo 6 furos deitado, e caixa de passagem eu gosto de tijolo maciço. Detalhe, comprar mais 10% de metais. Então, aí se comprou o total de 2.000 tijolos, 8 furos, já conta 200 metais de tijolo que vai ser preciso para a obra. Então, para prelagem, aí são 131 metros de prelagem, são 65 escoras. Aqui o concreto para prelagem é que você vai ter que comprar, tá? Peça para a empresa medir. A bomba é R$900 aqui da minha região, assim na sua. E o aluguel do vibrador de concreto é bem importante usar vibrador, até para você não perder a garantia. Depois dá um problema na sua obra. E aí, se você não usou o vibrador, eles podem dizer que você fez errado, tá? Então, use um vibrador de concreto, está na base de R$100. Laje pavimento superior, se for o caso, não é o nosso caso. E o telhado aqui deu a telha metálica, deu aí total de R$4.000 de telha metálica. E a subcobertura aí de eucalipto. Bom, com esses valores aqui, você já conseguiu aí definir praticamente todo o valor da sua obra e todo o material para comprar, tá? Se você quiser ir mais a fundo, ele vai agora da opção da parte da elétrica. Então aqui você vai preencher aí quantos quadros de cargas,
A distância, qual é o fio de entrada? Eu recomendo aí o fio 16, aí quando tem mais de 2 chuveiros na casa. Claro que isso aí deve ser calculado aí com certeza, porque tem aquela de tensão, tudo. Em geral é o fio 10 ou 16, tá? Depende aí do consumo da casa. Então, são 18 metros. Aqui pontos de tomada você vai inserir aqui quantidade de tomadas, interruptores. E ele vai te dar aqui todo o material da elétrica. Então todo o cabeamento, fiação aí calculado aí segundo as normas que tem um quantitativo por metro aproximado que você vai usar, tá? Detalhe aí, isso foi projetado para a minha cidade e a fase é 127 quando liga duas fases dá 220 volts. Tá? Não é para lugares onde é 220 e passa para 380. O que vai mudar aí é os disjuntores. Então aqui a gente usa o disjuntor bipolar. Aí é só 220 ou 380, você vai usar o disjuntor aí um polo só, unipolar. Tá? Então ele vai vir aço aterramento, tomadas, toda essa parte aí. Com esses valores você vai poder ir numa empresa de elétrica e negociar preço, que você tem tudo aí mais ou menos estabelecido. Vai fechar exatamente? Não, tá? Não vai fechar exatamente, mas já vai vir tudo melhor. Depois você só vai fazer um levantamento do que faltou. Então vale muito a pena aí. Passa essa lista para o seu eletricista e deixa ele trabalhar nela também, né? Você não vai sair comprando tudo, tá? Esse é um outro detalhe da minha lista. Tudo que for comprado, vai passar pelo construtor, tá? O construtor da obra de vocês é uma pessoa que está acostumada a fazer a obra sem passar a lista de material para ele. Então você vai passar uma lista para ajudar ele. Ele vai ter que avaliar essa lista antes de comprar. Não sai comprando, entregue para ele e depois ele vai dizer, olha, você cometeu um erro. Então, não, vamos deixar aí. Tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Seu engenheiro, construtor, essa lista tem que ser estudada por ele, analisada e questionada, tá bom? Aqui a ramal de entrada de água fria, então é a distância do relógio até a caixa d'água, no caso são 13 metros, número de fossa 1, reservatórios 1, comprimento de tubos dos tubos de 100, eu meço nessa planta aqui, que é a planta hidráulica, então aqui é o tubo de 100 passando, então vou medir, vou colocar aqui. E quantidade de banheiro com água quente, que é banheiros com tubulações de água quente, aquela Aquaterm 22 milímetros, se for o seu caso, né? Aqui na região sul usa-se bastante. Então eu estou colocando que 2 banheiros vão ter a hidráulica com esse Aquaterm. Então aqui ele já vai te calcular aí todo o quantitativo da parte hidráulica, ele é muito aproximado. Em toda a parte do tubo de 100, a parte do tubo de 50. Por que eu consigo chegar e digo que é bem aproximado? Porque se você optou por um banheiro, o banheiro tem o número certo de peças para cada banheiro, tá? Então, se você pegar aqui o meu projeto, então se você abrir o projeto São José e você for aí nos projetos, ó, e você for aqui em banheiro com água fria, tá? Então, nesse caso, ele já tem estipulado cada peça. Esse aqui é água fria e água quente, tá? Se você não for usar água quente, é só não fazer a parte vermelha. Então, ele desce aqui, então ele tem um registro, ele tem um T aqui, ele tem um outro T aqui. Então, cada peça é computada, então vai fechar conforme o projeto. Aqui na direita tem uma lista por banheiro, tá? Então, a planilha de material vai simplesmente multiplicar esse quantitativo pelo número de banheiros, que no caso são 2. Essa parte aqui de cano PAD, o que é isso? Então, para você que não tem rede de esgoto, para fazer uma fossa, eu, em vez de fazer o sumidouro, que alguns chamam de filtro, eu gosto de trabalhar com cano de dreno PAD, um cano todo furadinho. Então, o escoamento de água ele é melhor. O memorial descritivo do projeto fala como é esse sistema, tá? E ele vem com uma manta geotêxtil que protege, faz com que não entre a areia dentro do sistema de fossa, o que vai fazer com que a sua fossa aí dure muito tempo e vai ser extremamente eficiente. Não vai precisar praticamente nunca limpar. Aqui a parte da hidráulica foi calculada em função dos banheiros e números de cozinha, tá?
Então, ele vai calcular aqui toda a parte hidráulica. E aqui outra coisa, você pode ir numa empresa de hidráulica e negociar valores. Como você já tem tudo pronto, comprem todo esse material, ele vai ser muito aproximado, tá? E depois o construtor, ele vai ver o que faltou, o que sobrou. Vai faltar alguma coisinha, vai sobrar alguma coisa ali. Ele vai fazer um levantamento final. Então isso facilita muito a vida do construtor. Ele não tem que estar chegando na obra com papelzinho e computar cada tubo, cada... Aí vai lá, compra, aí falta, aí vai lá, compra. Não. Ou entrega isso para ele, deixa ele fazer essa análise, vai deixar as coisas muito mais fáceis. Aqui a tubulação de água quente, se for o seu caso, tá? Deu R$800 de água quente, aí claro que não está contando aí o aquecedor de passagem. Então, se não for o seu caso, você simplesmente vai desconsiderar essa parte aqui, tá? Se você não quer que apareça ali no orçamento, só bote 0 mais acima. E aqui os dados de acabamento. Então, aqui ele pergunta qual é o perímetro externo da casa para colocar. Então, é só o perímetro linear, são 58 metros. O perímetro interno, somando as partes internas, são 63 metros. E o perímetro dos banheiros, são 2 banheiros, cada um vai dar uns 9 metros lineares, assim. Ele vai usar isso para multiplicar o reboco. Então, são 17 metros total. Eu estou definindo aqui que o forro do térreo vai ser um gesso acartonado, que o forro da garagem vai ser um reboco, e o forro do pavimento superior aí não possui forro, então não vai entrar nos cálculos. Ele já vai calcular o quantitativo de pisos, argamassas, quantitativo de argamassa. E aqui nós vamos entrar na parte de aberturas, tá? Abertura, separa, então um valor padrão alto. Então deu R$19.000 aqui, baseado aí numa empresa da minha cidade. Tem esses valores aí aproximados. Pode ser que a sua dê menos, pode ser que dê mais. Se você quiser usar umas aberturas mais simples, um perfil mais simples de alumínio, então você pode ir lá em cima e mudar o valor de alto, passa para médio, os valores vão baixar aí de 19 para 15 mil. Ou se botar um padrão baixo, é como se você fosse comprar aquelas prontas mais simples, talvez de madeira. Aí vai ficar menos ainda. Então você que vai fazer esse controle. E aqui a planilha vai tentar prever para você. Aqui a parte do forro, quantitativo de forro e quantitativo de pintura. E assim temos aí todo um cálculo da sua obra. Aí o valor total de R$887 por metro quadrado, total de R$126.000, total dessa obra, dessa previsão. E lá embaixo aqui, caso você esteja fazendo aí a parte da PCI da Caixa, ele vai também fazer uma previsão de acordo com a PCI. Então, na hora de preencher a PCI que o seu engenheiro vai fazer no seu local, então, aqui são os valores previstos que vai dar aí para fazer o preenchimento da caixa. Aí você pode botar no valor de mão de obra, alterar um pouco aqui para ficar o valor que você escolheu. Tá? Você vai botar aí R$900 metro quadrado, que da mão de obra, tá? 800. Quando deu 240 mil, ele vai dizer como que esse valor se distribui nessas incidências aqui. Então, se você aí é meu cliente ou comprou um projeto meu, explicado aí como usar essa planilha e como comprar os materiais dessa planilha, tá? Se você é um engenheiro, um arquiteto aí que quer utilizar essa planilha, tá? Eu estou vendendo ela por um custo bem baixo aí, só para pagar algumas despesas. Então o valor está aqui embaixo, vale muito a pena, tá? E, pessoal, é isso aí. Muito obrigado e um grande abraço.